Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um Abrindo Histórias. Agora já estamos começando o ano aí, ó, com força total. Então eu tô aqui de novo com vocês e vou contar uma história pra lá de emocionante. Fica comigo, fica ligadinho. Mas e aí, vocês já se inscreveram aqui no YouTube? Já ativaram o sininho? Então vamos lá, ativa o sininho, assim todas as histórias novas vocês serão com certeza notificados. Estarão sempre juntinhos aqui no nosso canal. E claro, se vocês quiserem me acompanhar aí no dia a dia, se inscrevam lá no Instagram. Lá eu dou várias dicas aqui da Inglaterra. Vocês podem ver que eu tô com lencinho, né? Sempre tô com blusa de frio, porque aqui, minha gente, a gente tá no inverno. Tá no inverno, olha, e eu vou te falar, tá pegando, o bicho tá pegando aqui, as temperaturas estão lá no pé. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu dou várias dicas lá no Instagram, então me sigam lá no Instagram. Ah, e também dou spoilers aqui do canal, as histórias que estarão saindo, os temas. Então não perde tempo, corre lá. @abrindo histórias, vai ser um maior prazer ter vocês comigo lá também. E claro, se vocês tiverem histórias bacanas para me contar, mande a sua história no abrindohistorias@gmail.com, que com certeza vai estar aqui logo logo. Estamos assim, ó, cheio de histórias agora para o ano de 2023. E essa história aqui é de um seguidor muito querido. Os nomes já foram trocados, nomes locais, e essa história aqui é bem especial. Então bora lá comigo? Famoso cafezinho, quem tá limpando a casa, vai dar tempo de limpar a casa, fazer o almoço, tomar seu cafezinho, porque essa história aqui, ó, é bem bacana. E claro, com certeza, como toda história aqui, é babado. Então bora lá? Hoje nós vamos contar a história do nosso querido Paulo. O Paulo é o nosso querido seguidor. Esse nome é fictício, tá, gente? Mas ele tá ansioso para ouvir a história aqui no nosso canal. Então faça como o Paulo, escreva a sua história também, manda aqui pra gente. Então bora lá, chega de conversa e vamos pra história. Vamos que vamos! Oi, Mi! Que bom que achei seu canal. Conheci você através do Instagram. Olha aí, mais um conhecendo a gente através do Instagram. Olha que bacana! E hoje acompanho todas as suas histórias. Algumas me emocionam, outras dou muita risada. E arrumei coragem para contar a minha história. Por favor, troque os nomes e locais, porque essa história é um segredo meu. Eu vou carregar comigo, mas hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês no anonimato. Oh, meu querido Paulo, pode ficar tranquilo, o nome já está trocado, os locais também. E assim como você, muitas pessoas mandam aqui as histórias para desabafar um pouquinho. Porque, gente, esse aqui é o nosso cantinho, é o nosso cantinho de acolhimento. Então, manda a sua história para cá. Se você tem algum tipo de receio, não fique. Eu mudo tudo, mudo o nome, mudo os locais. Então, bora para a história do Paulo. Vamos lá. Mi, eu frequentava a escola, era mais ou menos no ano nos anos 90, precisamente 1999. Eu tinha muitos amigos, eu era do tipo assim mais calado, mas sempre tive uma turminha bem animada. Estudava numa cidade pequena do interior do Espírito Santo, uma cidade bem pacata. Adorava muito morar lá. Mas era uma cidade tipo, sabe aquela cidade que todo mundo sabe da vida de todo mundo? Uma igreja, uma sorveteria com karaokê, eram os points da cidade. Se sei, meu amigo, eu sou de São Paulo. Em São Paulo tem várias cidadezinhas muito gostosas no interior, que tem aquela famosa igrejinha, a praça, uma sorveteria com karaokê. Quem aí não gosta de um karaokê? Eu adoro, eu arraso. Bora lá. Passado alguns anos, então nos anos 2002 precisamente, surgiu uma garota na escola chamada Beatriz. Todos a chamavam de Bia. Ela era linda. Sabe aquela menina simpática que conversava com todo mundo, ajudava todo mundo, sorridente? Todos gostavam dela. Ela era do tipo de garota popular da escola, mas não aquela popular chata, metida, era aquela popular de ser popular bacana, sabe? Sei, meu amigo, já entendi. Logo que eu a vi pela primeira vez, me apaixonei.
mas para mim era algo impossível. Ela nunca vai olhar para mim, imagina, eu pensava. E não estava falando da boca para fora não, Mi. Eu realmente me achava uma mosquinha perto dela. Ô, meu amigo, que isso, mosquinha, imagina. Não, tem que se fazer presente, né? Não, galera? Vamos dar umas dicas aqui pro nosso amigo, bora lá. Eu sempre a via passar para ir para a escola. Na verdade, eu sabia o exato momento em que Bia passava e ficava ali, esperando. Assim que ela passava, eu ia um pouco depois. Era a minha alegria vê-la. Mas eu era muito tímido, ou como dizem na minha cidade, aquele tipo mais quieto. Nunca fui de ficar mexendo com as meninas ou paquerando logo na primeira vista. Eu era realmente do tipo mais calado. Lembro que eu era esse tipão calado, tímido, mesmo assim, real. Uma vez estava com os colegas na escola, que nem imaginavam que eu gostava dela, porque eu não falava para ninguém, eu era bem discreto quanto a isso. Estávamos no intervalo da escola, o chamado recreio, e ela veio até nossa turminha com mais duas amigas, toda linda, sorridente, toda simpática, falante. Falou oi para todos. E só de pensar que ela poderia olhar para mim, o que eu fiz? Mi, eu saí. Eu fui para a sala de aula, acreditam? Ah, não, amigo, não acredito. Essa era a sua oportunidade, menino, não acredito. Pois é, Mi, fui para a sala de aula. Eu sei, hoje eu dou risada. Eu gostava dela, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de sair do anonimato. Pensa. Eu era daqueles tipos que ficava vermelho se passasse vergonha ou simplesmente se fosse exposto por qualquer motivo. Até se a professora me perguntasse algo na sala de aula, eu ficava vermelho e sentia meu rosto queimar. Amiga, eu tenho esse problema. Gente, é terrível. Eu tenho esse problema, é uma coisa que a gente não consegue disfarçar. Às vezes a gente fica vermelha e não quer, né, que a pessoa saiba, mas a pessoa já olha, nossa, você tá vermelha, tá com vergonha. Não, mas o rosto entrega. Amigo, eu sei o que você passa. Eu sei. É terrível isso. Bora lá. Enfim, esse era eu, Mi. Eu fiquei 1 ano nesse sofrimento, amando Bia em segredo. Amor platônico mesmo. E ela nem reparava em mim, nem sabia da minha existência. Acabamos o colégio e cada um foi para o seu canto, fazendo a sua vida. E Bia nem soube que eu gostava dela. Aliás, Mi, nunca ninguém soube disso. Nem Bia, nem meus amigos, ninguém. Ai, amigo, nossa, que terror, hein? Nem precisa dar um oizinho para ela, né? Para se fazer ali presente. Oi, Bia, né? É triste, né? Mas bora lá. Então, em abril de 2003, me lembro bem, conheci uma garota chamada Ana. Papo vai, papo vem, iniciamos um namoro. Ana me passava algo mais tranquilo daquilo que eu sentia por Bia. Bia era como se fosse um desejo, uma atração, um amor muito forte. Era paixão mesmo. Paula era uma menina bacana, me trazia uma paz no coração. Então ficamos um bom tempo conversando e acabamos, enfim, namorando. Um detalhe importante no nosso relacionamento que não contei, Ana morava em outra cidade. Os tios dela moravam na minha cidade, então ela sempre vinha me ver. E assim fomos levando o nosso relacionamento. Num determinado momento, decidimos que eu iria então conhecer os pais dela. Nosso relacionamento estava ficando mais firme, mais forte, sabe? Na verdade, eu ia conhecer toda a família dela. Então marcamos e fui até sua cidade. Quando eu cheguei lá, estava ansioso. Com quem que eu dou de cara na sala da casa de Ana? Aquela menina que eu era apaixonado na escola, Bia. Eu não me dei conta. Nós dois ficamos assustados porque eu sempre passei perto dela, sempre tentei dar umas olhadas, mesmo que tímido, mas ela nunca me deu bola. Ela realmente nem sabia da minha existência. E pensei comigo, gente, como é que é o destino?
onde é que eu fui encontrar Bia? Quem poderia imaginar que eu encontrá-la aqui? Bia, na verdade, era irmã de Ana, minha então atual namorada. Pois bem, tentei disfarçar o máximo. Fiquei um pouco mexido, mas Ana agora era minha namorada. Passado um tempo, passou esse sentimento de susto. Então, um dia, conversando com a família de Ana, Bia estava junto. A mesma comentou que teria que fazer uma viagem. Surgiu, então, uma viagem para a cidade de Umbiraí, uma cidade mais afastada. Bia precisava ir lá na casa de sua tia para resolver umas pendências, mas ela não queria ir só. A minha namorada Ana, sua irmã, não podia ir, pois estava trabalhando sem folgas previstas. Então, como ninguém conseguia ir com Bia, eu resolvi acompanhá-la, porque achei perigoso, pois ela iria de carona. Pensem, uma mulher sozinha de carona. E ela estava com medo de ir sozinha, claro. E eu era muito caroneiro. Na época, eu ia para a cidade da Ana, minha namorada, só de carona. Então, eu decidi ir com ela, para servir de companhia. E assim foi. E Paulo, tá arrumando sarna para se coçar, né, amigo? Bora lá para ver o que aconteceu. Fomos para Umbiraí de carona e enfrentamos beira do asfalto. Ficamos horas esperando carona. Às vezes conseguimos carona até um certo ponto, descíamos, ficávamos mais horas esperando outra carona e assim foi. Almoçávamos em restaurantes daquele de beira de estrada. Sabe aqueles restaurantes no meio do nada? Foi uma aventura boa, mas uma aventura também muito cansativa e realmente para Bia ir sozinha iria ser bem complicado. Já na cidade de Umbiraí, demoramos bastante para achar o endereço da tia dela. Até que por fim, perguntando para um, para outro, finalmente, localizamos a casa. Lá passamos uma tarde bem agradável. Mas para falar a verdade, eu estava muito cansado. A viagem foi difícil e eu queria muito descansar. A tia dela, um amor de pessoa, uma simpatia, nos recebeu super bem. Ela vivia numa casa bem simples. Só tinha mais um quartinho no fundo que estava vazio, onde ficaríamos. E nesse quarto, detalhe, só tinha uma cama. Por que detalhe? Porque este é um detalhe que vai fazer toda a diferença na minha história. Ai, 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 Paulo, vamos lá, já tô até imaginando, hein? Então, bora lá. Bom, tomei um banho e fui me deitar para descansar. Bia ficou na cozinha, que ficava na frente da casa, pois esse quartinho onde eu estava ficava nos fundos. Ela ficou lá conversando com sua tia, resolvendo suas pendências. Acredito que se tratava de alguma documentação para sua mãe, no caso a minha sogra. Então, eu adormeci. Um detalhe é que esse quarto que eu estava era separado da casa. Então, o quarto da tia dela, cozinha, sala, ficavam na frente. Esse quarto, eu acredito que antes deveria ser um tipo de depósito, despensa. Pois bem, estava eu lá deitado, descansando, e quando dei por mim, quem estava deitada ao meu lado? Sim, Bia. Essa primeira noite, juro, não aconteceu nada. Não, gente, peraí, como assim? Então, ele estava lá no quartinho, descansando, e a Bia foi para lá, que só tinha uma cama, ela simplesmente pegou e deitou do lado dele, é isso? Paulo, Bia, olha que isso não vai prestar. Vamos entender o que aconteceu aqui. Bora lá. Na primeira noite, como eu disse, não aconteceu nada, juro. Mas na segunda noite, sim, nós transamos e dormimos abraçados,
rolou muita atração. Aí, parando de novo aqui para fazer mais um comentário. Sabia, amigo, sabia que isso aí não ia dar certo. Então, na primeira noite não aconteceu nada, na segunda noite, então você acabou tendo aí uma relação com a sua cunhada, né? Porque Bia era irmã de Ana e Paulo. Bora lá. Bom, Mi, o tempo foi passando, eu me casei. Era mais ou menos 2005, 2006. A Bia me ajudou muito com todos os preparativos do casamento. E minha atração por ela foi tão grande que, mesmo casado, tivemos mais alguns encontros amorosos. Cheguei até a considerá-la em certo momento como minha esposa também. Porque o que nós tivemos foi algo tão, mas tão especial. Mas hoje em dia, mesmo não tendo mais nada com ela, eu largo tudo para ajudá-la. Seja a qualquer lugar, sempre que ela me procura, eu vou, não importa onde ela esteja. Eu vou atrás se ela precisar para ajudá-la. Nós sempre nos ajudamos mutuamente. Não é só da minha parte, da parte dela também. Mas nunca, ninguém desconfiou de nada. Nós tivemos um relacionamento e depois da primeira noite juntos, que eu me casei e tal, no total nós tivemos uns 3 ou 4 encontros. Isso tem muito, muito tempo. Hoje ela é casada, tem 3 filhos e eu também tenho filhos, eu tenho um casal. Tivemos um triângulo amoroso e hoje em dia é só amizade mesmo, forte. Mas passou a atração e estamos todos bem. Amigo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você coloca aqui, tivemos um triângulo. Mas, gente, eu tô errada, mas ou para ter um triângulo, as 3 pessoas têm que estar sabendo da relação. Amigo, como assim triângulo? Se só você e a Bia estavam sabendo disso. Só a esposa não estava sabendo. Não era um triângulo. Eu não sei se eu tô meio... Eu tô errada, gente? Deixa aqui comentário aqui pra mim se eu tô errada. Triângulo, as 3 pessoas têm que estar sabendo, né, não? E Paulo, não era triângulo não, não venha me enrolar não, Paulo. Hoje tenho 17 anos de casado. Como eu disse, um casal de filhos lindos. Um menino lindo de 15 e uma menina, uma linda princesa de 13 anos. Estou muito feliz em encontrar este canal, em poder te conhecer e fazer esse relato. Já ouvi todas as suas histórias, sempre esperando a próxima. Você é nota 1000. Obrigada por contar a minha história. Olha, gente, que bacana. Ainda ele coloca aqui, ó. Como é bom a gente poder falar de algo que está preso há tanto tempo com alguém. Oh, meu querido Paulo, um beijo. Pode sim desabafar aqui com a gente, que aqui é como eu digo sempre, né, gente? Aqui é o nosso cantinho. Muito obrigada por ter escrito aí essa história. Eu acho que você fica até, né, mais leve, porque como você coloca aqui, é um segredo que ninguém sabe. Mas a gente conversou bastante, né? Eu tirei algumas dúvidas aí com o nosso querido Paulo. Ele é um seguidor muito querido, sempre tá aqui com a gente, sempre tá interagindo no Instagram, sempre tá interagindo com a gente aqui. Então, Paulo, um grande beijo para você. Muito obrigada por ter escrito a sua história. Eu acho que é bem bacana. Eu não tenho muitas observações, porque eu já fiz aqui durante a história, mas eu acho que, pensando aqui, a Bia, né, gente, vamos pensar aqui comigo se eu tô errada. Cabecinha de mulher. Você falou que a Bia nem te reparava na escola. Será, gente? Vocês acreditam nisso? Porque, olha, ele tava namorando com a Ana, né, que é a irmã de Bia. A Bia foi para uma viagem, isso bem resumido. E aí ele foi descansar num quarto que só tinha uma cama, a Bia já deitou com ele? Ah, Paulo, eu acho que a Bia reparava em você sim, viu? Eu acho que você, por ser tão, assim, retraído, caladão, como você falou, você não percebia, mas eu acho que ela, ó, já tava de olho em você sim. E aí ela teve a oportunidade, né, que foi essa. Infelizmente aí você já tava namorando com a irmã, então assim, né?
Ela meio que deu uma furadinha ali no olho da irmã, mas eu acho que ela já tinha, sim, reparado em você e já tinha uma atração por você, sim. Porque não ia ser assim, papum, concorda? Eu acho que sim, Paulo. Então, fica aqui o meu agradecimento pela sua história. Eu espero que você agora, ufa, esteja se sentindo aliviado e pode contar sempre que precisar aqui com o nosso canal. E vocês, o que vocês acharam dessa história do nosso amigo Paulo? Imagina, ele guarda essa história até hoje, ele é casado até hoje com a Ana, tem aí seus filhos, a Bia casou, né, com outra pessoa, teve 3 filhos, e isso é um segredo que ninguém da família, ninguém sabe, né, um segredo que só tá ali entre os dois. O que vocês acharam dessa história? Me deixa aqui seu comentário, o Paulo também quer saber seu comentário, deixa aqui embaixo e vamos ajudar aí o Paulo a entender, porque o Paulo tá com a cabeça a milhão, mesmo isso tendo passado aí, como ele diz, ele já tá há 17 anos casado, né, Paulo? Ele fica às vezes com a cabeça a milhão com esse segredo. Vamos deixar uns conselhos aqui pro Paulo. Um grande beijo para vocês que nos acompanharam até aqui. Esse ano a gente, esse ano a gente tá com tudo, tá cheio de história assim para contar para vocês. Semana que vem tô por aqui de novo com mais histórias. Um grande beijo. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva, me acompanha no Instagram e a gente se vê, claro, onde? Aqui no nosso cantinho no Abrindo Histórias. Grande beijo e bye!